Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Quando o pastor falou que ia trazer uma palavra, né? Eu falei, meu Deus do céu, sério? Não está errado, não? Irmãos, nós estamos na obra e desafio nós vamos encontrar. E a palavra de Deus fala que Deus não se agrada com os covardes. Isso é para mim, é para todos nós que estamos aqui essa noite. Quando Deus lançar algum desafio para nós, primeiramente nós temos um Deus que Ele nos capacita, né? Nós devemos realmente buscar a Ele em espírito e em verdade e falar para Ele, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor está comigo, me capacita, né? Então, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui essa noite, né? Confesso que eu pedi para o pastor uma luz do que eu estaria para a igreja, né? Daí ele falou, tá bom. Então, orei para que o Senhor pudesse estar me levando uma palavra no meu coração, e eu que estou, né? Sem mais delongas, irmãos, eu queria falar com a igreja sobre Samuel, o profeta Samuel, né? E tem um tema por essa mensagem dessa noite. Samuel, uma vida que ouviu e obedeceu a Deus. Olha só, ouviu e obedecer. Aí nós já podemos, né, tirar para nós aí uma visão de que o que nós temos que fazer quando nós estamos na igreja. Não basta só ouvir, irmãos, temos que obedecer, né? E o texto base, né, dessa palavra se encontra em 1 Samuel 3, versículo 9 e 10. Né? Eu anotei tudo aqui para mim acompanhar mais fácil, que eu me perco para do óculos, mas quem quiser colocar, pode, por favor, irmãos, acompanham lá, por favor. O 9, irmão. Pelo que ele disse a Samuel, obrigado, irmã. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Vamos que nós possamos ouvir a voz do Senhor quando Ele chamar. Isso pode acontecer, meus irmãos, nas madrugadas, vai acontecer aqui, quando nós estiver adorando o nosso Deus, quando o Espírito Santo tomar nós por emoção, por choro, mas um choro sincero. Isso é Deus falando conosco. Amém? A Bíblia, irmãos, nos apresenta a vida de Samuel como uma das mais marcantes do Antigo Testamento. Ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi líder espiritual de Israel, né? Samuel viveu em tempo de crise espiritual, onde a palavra do Senhor era rara. Nós podemos estar confirmando isso em 1 Samuel 3, o versículo 1, irmãos, onde fala, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém? Então, irmãos, Samuel viveu em um tempo de crise espiritual, certo? E mesmo assim, Deus levantou um homem disposto a ouvir a sua voz. Aqui tem pessoas, né, tem irmãos e irmãs que querem ouvir a voz de Deus ainda? Amém, irmãos? Isso é coisa que nós temos que almejar no nosso coração, irmãos.
ouvir a voz de Deus, né? Porque se o crente, irmãos, ele não ouve mais a Deus, ele não consegue ouvir o Espírito Santo, alguma coisa está de errado conosco. Temos que buscar a Deus, né, bem direto, porque isso é o inimigo que está tentando nos atrapalhar na nossa caminhada, amém? A vida de Samuel nos ensina que Deus procura pessoas disponíveis, não perfeitas. Então, vamos ver alguns pontos da vida do profeta Samuel. Primeiro ponto, irmão. Samuel, ele nasceu gerado de oração. Olha só, ele nasceu gerado por uma oração. Samuel, de 1 a 10 ou 11, nós vamos mostrar tudo sobre o profeta Samuel, né? Mas resumindo aqui, ó, Ana, sua mãe, era estéril e chorava diante de Deus. E ela fez o quê? Um voto, né? Se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor. O voto é muito importante, irmãos. Então, que nós possamos levar na nossa vida secular. Não fale para Deus que vai fazer alguma coisa. Não faça voto com Deus e não cumpra. Se nós fizermos um voto para Deus, nós devemos cumprir, né? Porque se não cumprirmos, pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Amém? E esse primeiro ponto, irmãos, nós podemos aqui, ó, tirar para nós lições, né? Algumas lições, por exemplo, ó. Um nascimento gerado em oração. Grandes homens de Deus nascem de orações sinceras. Irmão, é oração sincera. Nós começamos na igreja, né? Um círculo de oração, né? Isso acontece nas madrugadas, né? A igreja tem que estar presenciado isso, né, o tempo todo. Também acontece nas quarta-feira, antes do ensino, né, 7h30 até mais ou menos 7:50, um pouquinho antes, depois, aliás. E também aos domingos, né? Porque, irmãos, se nós queremos vencer, queremos uma igreja alicerçada no Senhor, essa igreja tem que orar. Se você quiser ter um lar firme, fortalecido no Senhor, você tem que orar, né? Na terça-feira, no estudo que o pastor deu online, né? Ele falou sobre 3 tópicos de fortalecimento do homem. O primeiro é o jejum, né? Que é o jope da igreja, né? Então é jejum, oração e palavra. Esses 3, irmãos, têm que andar junto. Né? Não basta só nós jejuarmos e orarmos bem, ou falarmos a palavra bem e vice-versa. Não, irmão, nós temos que ser completo. É lógico que para isso, irmãos, requer tempo. Não adianta você falar assim, eu oro bem, mas não consigo jejuar. Eu, particularmente, eu sou muito ruim de jejuar, irmão. Eu comecei uma época de jejuar que nem água tomava, comecei a passar mal, esse problema de rim, parei. Mas por quê? Por falta de entendimento. Então, quando você for jejuar, pergunte para o seu pastor como você deve jejuar. Não é parar de jejuar 24 horas. Você vai ter problema, né, físico, não é assim. Mas faça. Outro ponto, irmãos. Antes de Samuel ser conhecido na terra, ele já era conhecido no céu, né? O que Deus nos dá deve ser devolvido a ele. Foi o que a mãe dele fez, né? Ela prometeu, ela devolveu ao Senhor, né? Segundo ponto, irmãos. Samuel teve uma infância dedicada ao Senhor. Em 1 Samuel 27 e o versículo 28. Porque este menino orava, e o Senhor
me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. O 28, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Então, irmão, o que a mãe dele fez? A Ana fez? Cumpriu o seu voto de entrega a Samuel, ainda menino, para servir no templo com Eli. Eu creio, irmãos, que nós tivemos 3 filhas, hoje estão moças, casadas, mas nós não tínhamos o entendimento, exato do que o pai deve fazer. A Bíblia fala que nós devemos ensinar as nossas crianças, nossos filhos, no caminho. No caminho significa sim, você deve andar e mostrar para ele como que você está fazendo, para ele fazer o mesmo. Aqui, ó, o que a Ana fez? Ela prometeu, ensinou o filho dela a andar no caminho. E esse é dever de todos os pais por fazermos. Mas, mesmo assim, eu tive a oportunidade de levar a minha mais velha, na casa do Senhor. Ela tinha 3 anos, novinha, não sei exatamente, não lembro a idade, mas eu lembrar que mais que eu. Mas ela dormia com a Bíblia aqui, ó. Então, isso significa o seguinte: você está levando o seu filho. Com certeza, a palavra fala que a semente foi plantada ali. Se a semente for plantada, ela vai voltar para a casa do Senhor. Pode ser que você não veja. Isso é fato, amor. A minha falecida avó morreu com 95 anos. Foram mais de 50 anos para a minha tia aceitar o Senhor Jesus. Ela não viu. Mas após a sua morte, depois dos 2 anos, a minha tia aceitou Jesus e hoje está congregando numa igreja. Então, mas devemos sim, o pai deve fazer isso, tá direcionando seu filho. Mas nesse segundo ponto, irmãos, existe mais 2 lições para nossas vidas, Servir a Deus não tem idade. Muitas vezes acha que a gente está, passou dos 60, passou dos 70. Não é isso. Enquanto Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para falar dele, para falar do amor dele, para falar o que ele fez na sua vida. Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe para a luz, irmãos. Nós temos que fazer isso, Eu creio que no dia que nós enfrentarmos ali o juízo, aquele juiz lá, ele vai falar, ele vai lembrar a gente: mas por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então a gente vem à igreja todo domingo, a gente fala, o pessoal mais ativo fala crente domingueiro, É bom, irmãos, mas isso não basta, irmãos. Temos que ter uma vida, alicerçada no Senhor. Isso não significa que nós não vamos ter provações, irmãos. Muito pelo contrário. Aí que nós vamos ter provação mesmo, para provar a nossa fé. Em 96, mais ou menos, eu tive um acidente de automóvel e eu estudava, fazia curso técnico em Tremembé. E eu capotei esse carro, mas na hora que eu capotei, eu falei: Senhor, me ajuda, me proteja. Saí de lá, irmão, ileso, Meu carro deu PT geral, beleza. Eu confesso, irmãos, licença. Eu confesso que eu fiquei ali mais ou menos uns 30 dias ou mais. Por que aconteceu isso? Detalhe que eu esqueci de falar. Fazia mais ou menos 1 mês, 2 meses, pouco tempo que eu estava congregando numa igreja. Então, em menos de 1 mês, um pouquinho mais, aconteceu esse episódio. Então, o que aconteceu comigo? Queria afastar da presença de Deus. Entendeu? Mas não é assim não, irmão. O que aconteceu? Minha esposa, a mulher sábia de fico lá, falou: olha, o menino quer te testar. Eu falei: é verdade. E eis-me aqui, Então, assim que acontece, irmãos, pra gente. O ambiente pode estar corrompido, mas Deus preserva os fiéis. O ambiente que você está congregando, ele pode estar conturbado, mas Deus, irmãos, ele vai preservar os fiéis naquele lugar.
E detalhe, ele vai tirar dali aqueles que não estão com a mesma visão, né? Terceiro tópico, irmãos. Samuel foi um jovem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, né? Serve o Tolinho de novo? Né, que isso mesmo, é. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, é. Samuel 3, 1 ao 10. Acho que eu já vi isso aí, irmãos. Acho que o vento virou minha folha aqui. É aqui, ó. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, mas teve disposição para aprender. Quando Deus falou com ele, Samuel, né? Então ele não conhecia, mas Deus falou com ele. Então, falar, Senhor, porque o teu servo ouve, foi o que ele respondeu. Esse jovem, irmão, ele ouviu, agora eu lembrei, né? Esse jovem ouviu, aprendeu a ouvir a voz de Deus. E nesse tópico, o terceiro tópico, ainda tem lição para nós, irmãos. Deus ainda fala hoje. Eu creio que Deus ainda hoje fala. Não fala só com crianças, com jovens. Fala conosco, né? Adultos, mulheres, né? Idosos. Deus usa quem Ele quiser, irmão, para falar conosco, né? É preciso sensibilidade espiritual. Muitas vezes, Deus fala conosco e nós não, sabe, a gente não está sensível à voz de Deus. Mas por que nós não estamos sensíveis à voz de Deus, irmãos? Porque para ter sensibilidade com Deus, tem que ter intimidade. Intimidade com Deus, sabe como que nós adquirimos? Joelho, oração, busca. Né? Agora, se a gente não quer nada, só quer ouvir, mas não quer compromisso com o dono da obra, como é que você vai ter sensibilidade com ele? Né? E a intimidade com Deus começa com disposição para ouvir Ele falar, né? Quarto ponto, irmãos. A fidelidade em um tempo difícil, né? 1 Samuel 7, versículo 3 e 4, irmãos. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre eles os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, a respeito do que o nosso mundo está vivendo hoje, né? Ou então mesmo o nosso Brasil. Todos falam da guerra que está ocorrendo né? Lá no Iraque, né? No Irã, aliás, Estados Unidos, né? O próprio Israel. Isso aí, irmãos, eu creio, né, que é o início do fim. Porque o que a Bíblia fala em 2 Crônica 7,14? Fala que se o povo ouvir, né, a voz do Senhor, buscar a presença dele, ajoelhar, orar, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir lá do céu o seu povo e vai sarar a sua terra. Como que nós, Brasil, vamos vencer, irmãos? Só se o povo voltar, né? Voltar a olhar para Deus com sinceridade. É uma pena que a gente, quando vem para a igreja, a gente presencia jovens se perdendo nos bares, irmãos. Quando eu venho da minha casa para cá, a gente presencia eles todos, durante a semana também, na quarta-feira, no domingo, mais, né? Muito mais gente. Que pena, irmãos.
A gente pensa, puxa, mas será que nunca eles ouviram da palavra de Jesus? Eu não creio que eles não tenham ouvido, eles ouviram sim. Só que, o que o inimigo está fazendo, né? Não é de hoje, mas agora com mais frequência. É tapando os olhos espirituais dessa juventude e do ser humano em geral. Tapando não somente os olhos, mas os ouvidos também, para não ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente vê irmãos na cidade falando, pregando, né, a palavra. Você percebe que as pessoas ignoram. Simplesmente ignoram, porque não é comigo. O caminho do Senhor é estreito, irmãos. É bem estreito. Então, se eu estou tranquilo, se estou sossegado, para que ele vai deixar? Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que continuar orando pelo nosso Brasil, orando pelos nossos jovens, né? Orando pelas nossas esposas, as esposas pelos maridos, pela família, porque sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima. É fato que eu não sei a hora, né, o dia que ele vem, ninguém sabe, mas somente Deus sabe. Mas nós precisamos estar preparados, irmãos, né, e fazer a nossa parte na família, é onde nós pudermos, nós podemos fazer a nossa parte. Samuel não chama o povo para o arrependimento, né? Quando ele fala lá, né? Se todo o vosso coração se converter ao Senhor, tirar dele fora, não, ele chama a pessoa para se arrepender. E vocês acham que hoje é diferente? É a mesma coisa, irmãos. O povo tem que se arrepender, né? Voltar para o arrependimento, né? E esse quarto ponto, irmãos, eu queria trazer mais 2 lições para a nossa vida, irmãos. Um verdadeiro servo de Deus não massageia o ego, chama ao arrependimento. Avivamento começa com renúncia, e isso é difícil, irmãos. Uma pessoa, né, recém-convertida, ela renunciar àquilo que ela está acostumada a viver muitas vezes desde a infância. É fato que essa pessoa ela vai conseguir depois de muito tempo, né, de pouco tempo. Alguns podem levar menos, outros podem levar mais. Mas você deixar de fazer determinada coisa que você faz há muito tempo é muito difícil, irmãos. Eu creio que mesmo pessoas que estão dentro da igreja, cristão, tem coisas que ainda estão atrapalhando a vida dele. Entendeu? Porque nós não somos perfeitos. Por isso, irmãos, que nós temos realmente que nos arrepender todos os dias. Porque todo dia é um dia que Deus nos dá para nós vivermos junto com Ele. Por isso, não devemos deixar de buscar ao Senhor todo dia. Sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos pecadores, mas isso não significa que nós vamos deixar de adorar a Deus. Não, irmãos. Peça perdão ao Deus. Alinhe os seus passos, os seus caminhos com Deus. E continue. Nunca desista. Porque o que o inimigo quer é isso. É colocar coisas que atrapalham a nossa caminhada. Porque na hora que Jesus voltar, ou se voltar para nós, né, ser arrebatado antes, né? Jesus levar, nós perdemos a nossa salvação. Por isso que nós devemos estar firmes. Vamos errar? Pode ser que sim, porque nós somos pecadores. Mas existe um juiz que é nosso, né? Ele nos fala pela gente, né? Samuel não negociava a verdade, mesmo sendo difícil. Naquela época ele estava vivendo bastante dificuldade, mas ele não negociou. Ele chamou o povo ao arrependimento e pronto. É isso que nós devemos fazer mesmo, né? Se arrepender. Quinto ponto, irmãos.
Samuel, um homem de oração e intercessão. Samuel 12, 1 Samuel 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que bênção, irmãos. Essa palavra, irmãos, é isso que o cristão tem que colocar no coração. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Né? Não significa que não vamos pecar, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. A luta nossa, irmão, não é contra carne, é potestade. Nós temos que realmente vencer, né? Os homens estão estudando um assunto, né, aqui na igreja, né? Muito interessante. Luxúria. Não vou entrar em detalhe, mas é luxúria, irmãos. Então, o homem masculino tem que pedir para Deus o tempo todo que Ele esteja contigo. Porque quando você anda aí para fora, o mundo oferece coisas, se a gente não tiver alicerçado em Deus, irmãos, ele cai. Não existe um que não caia. Só não cai, pode até balançar, mas cair jamais. Aquele que está alicerçado no Senhor. Esse sim. Ele vai tombar, mas eu levanto e ele continua andando. Não é? Quinto ponto, lições desse quinto ponto que nós devemos trazer para a nossa vida, irmãos. Parar de orar é pecado. Agora, vocês acham que orar é fácil, irmãos? Primeira vez que eu estava aqui na igreja, o pastor, né? Deus falou com ele então resolveu colocar a igreja para orar, ou seja, os diáconos, né? Ia começar a orar. E para mim que ela foi difícil, irmãos. E detalhe, era orar, se não me engano, acho que era 20 minutos, né? Para quem não orava nem 2 minutos, orava 20 minutos. Aí o que eu fiz? Casa, né? Busquei o Senhor. Senhor, mas eu não sei, não consigo, nunca fiz, não sei o que. E Deus foi trabalhando no meu coração. Até que o dia chegou a minha vez de orar. Não sei o que eu falei, irmão, mas eu orei 20 minutos. Né? 20 minutos. Então, irmão, significa o seguinte, irmão. Nós devemos orar o tempo todo. As irmãs que estão nas suas casas, né, que os serviços, né, domésticos, né, estão ali arrumando a casa, facinho orar, irmãos. Não precisa fechar os olhinhos, não. É só mentalizar com o Senhor e orar. Cuida do meu marido, cuida do meu filho, cuida de mim, cuida da igreja que eu congrego, cuida da igreja do mundo. Orar, irmãos. É a única coisa que o crente pode fazer é buscar a Deus. E orar é uma delas. Né? Então, temos que fazer isso. Para que nós possamos ser protegidos. Quando o inimigo chegar perto de nós, opa, quero ir protegido. Não vou chegar, não. Né? Um líder espiritual carrega o povo em oração. Olha só. É isso que o pastor Tiago, né, está fazendo com a igreja. Ele está trazendo a igreja em oração. Né? Convida, né? Muitas vezes até convoca, né? Como na vigília, por exemplo. Né? Não é obrigado? Lógico que não, irmãos. Mas é você e Deus. É você
E o Senhor, Deus, que sabe se você pode ou não pode vir, né? Ninguém vai julgar vocês. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas se você tiver um momentinho, né, que possa vir, venha, irmãos. Venha, porque o Espírito Santo vai te encher e você vai embora diferente da maneira que você entrou, né? Samuel entendia que a sua força não estava no cargo, mas na comunhão com Deus. Isso significa, irmãos, que muitas vezes você tem um cargo na igreja, né, o cargo de obreiro na igreja, isso não tem tanta importância. Você pode ser um irmãozinho ali bem simplesinho, bem, né, bem tranquilinho. Mas se ele for um homem de oração e tiver reunido com outros irmãos, buscando o Senhor, aquele irmãozinho, mas quem tiver com ele, vai ser o esteio daquela igreja. Porque a igreja, irmãos, ela precisa de oração. Ela precisa ser sustentada por oração. Eu falo igreja porque nosso ambiente, mas isso também estende, irmãos, para nossas casas, nossos filhos. Nós temos que apresentar aos nossos filhos, mesmo os que não sejam crianças, sejam já adultos, muitas vezes com filhos, né, com filhas, temos que continuar oferecendo ele ao Senhor como Ana fez, né? Eu oro ao Senhor por 2 filhas minhas, uma filha minha e 2 genros, para aceitar, né, ao Senhor Jesus na vida deles. Eu não desisto, irmão, porque tem uma promessa do Senhor Deus que eu ainda vou ver todos da minha família, né, na casa do Senhor. E eu creio nisso, né? Então, vamos continuar. Como para Deus um dia é 1000 anos, vamos continuar orando. Pode ser que eu não consiga nem ver, né, irmãos, o que aconteceu com a minha avó. Mas o importante é eles serem salvos pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, né? O 6º ponto, irmãos, obediência acima de tudo. 1 Samuel 15, o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é o do que a gordura de carneiros. Então, o que eu entendo, irmão? Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós devemos não só ouvir a palavra do Senhor, mas colocar em prática nas nossas vidas. Porque eu creio que para você ouvir somente a palavra de Deus é muito fácil. Mas você colocar, obedecer, né, todos os dias, ou pelo menos tentar, irmãos. Porque não adianta a gente falar assim, mas você obedece a palavra de Deus. Ninguém é santo, irmão. Ninguém é santo. Eu creio que nós somos pecadores. Ó. A própria palavra de Deus diz que nós somos pecadores destituídos e somos da glória de Deus. Por isso que nós devemos buscar a cada dia, né, obedecer a Deus. Né? Samuel confronta o rei Saul por sua desobediência, irmãos, nesse texto. Né? Ele falou, não obedecer, não adianta ficar criticando, não, tem que obedecer. Tá. Aqui tem um 6º ponto de
Sexta lição para a nossa vida, irmãos. Sexta lição para a nossa vida. Deus valoriza mais a obediência do que rituais. Outro ponto, não adianta a aparência de espiritualidade sem submissão. Aqui eu entendo que a submissão, irmãos, não é só submisso ao Senhor Deus, não. A submissão aqui, ela está relacionada a quem é a pessoa que está à frente da sua vida espiritual. É o anjo da igreja. Né? O anjo da igreja e outros pastores que estão ali, né, junto com ele, auxiliando. Mas isso também, irmãos, não significa que se você não aceitar alguma coisa que for falado, né, na orientação, você deve falar sim. Deve levantar a mão, olha, eu acho isso que o senhor acha. É assim que funciona. Né? Mas a Bíblia diz que nós temos que ter submisso aos nossos pastores. Né? Temos que dar respeito, respeitar os nossos pastores. Né? Sétimo ponto, irmãos. Um homem que cumpriu sua missão. 1 Samuel 25, o versículo 1. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o sepultaram na sua casa, em Ramã, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. Então, irmão, Samuel morreu, né? Mas deixou um legado, né? E sétimo ponto também deixa duas lições importantes para nossas vidas, irmãos. O importante não é começar bem, é terminar bem. E isso, para nós, que começamos há algum tempinho, é sabido que nós passamos por muitas provações. Não somente dentro da casa do Senhor, mas no cotidiano também, irmãos. Para nós estarmos firmes no Senhor, não foi fácil. Foi uma guerra espiritual. Que se nós não nos fortalecermos realmente a cada dia no Senhor, não tiver pessoas ao seu lado, né, que te ajudem em oração, nós não vamos conseguir, né? Por isso a gente deve, os mais novos, né, as pessoas que são aí, chegaram na igreja de pouco, né, a igreja tem que acolher, a igreja tem que orientar, tem que te acompanhar, porque senão, irmãos, aquele crente vai desanimar. E aí a alma deles vai pesar para alguém, irmãos. Então a gente tem realmente que ficar firme com ele, orientar, conversar. A irmã Kátia sempre fala lá no serviço da 10 de julho, né, sobre isso, o tempo todo. Ela fala, olha, tem uma pessoa que vem chorar, está conversando. É isso, irmãos. Tem que ser assim. E aqui dentro da igreja também tem que ser assim. Né? Nós que somos aí adultos, né, mais velhos, temos que estar ajudando. Os jovens também têm que se unir, sabe, ir atrás dos jovens. Porque se a pessoa vem, irmãos, e não ajuda, eles vão se perder. E Deus não se agrada com isso. Deus não vai se agradar com isso. E é a responsabilidade nossa, né, tá ajudando eles nessa caminhada, né? Outro ponto, irmão, da lição. Sua vida deve impactar gerações. É o legado. Eu espero que, se Deus me levar antes
do arrebatamento, mas que eu deixo um legado para as minhas filhas, um testemunho bom, né? Que nós temos que ter um testemunho na nossa casa, quando estiver reunido com nossos filhos, com nossos netos, com nossos genros. Ele tem que ver em nós, homem e mulher de Deus. Não adianta ser santo lá em casa e na igreja não ser. Ser um rapaz problemático, o pastor, né? Agora, você acha que adianta você ser santo dentro da igreja, lá na sua casa, você ser um rapaz mau, que dá um mau exemplo? As duas coisas juntas, irmãos. Ou nós somos bons ou nós não somos bons. Erros nós vamos ter? Vamos. Muitas vezes você se exalta, né? Fala alguma coisa que até muitas vezes ofende a esposa, ou a esposa ofende o marido, mas nós não devemos passar a noite, dormir, sem estar apaziguando. Ô, amor, vem dar um pouquinho, olha, eu falei isso, falei aquilo, mas ó, me perdoa. A esposa a mesma coisa, ó, me perdoa. Aconselha e dorme. Porque, irmãos, já pensou se Deus recolhe um deles? Como vai ficar aquele irmão, aquela irmã? Né? Agora, se tiver filho pequeno, pior. Que estão só observando você, né? Falar, você brigar. Aí vai dar um muito mau exemplo, né? Então, nós precisamos realmente ser homens e mulheres de Deus que saibam conduzir, né, a nossa família, né? Aos pés do Senhor, né? Que nós possamos realmente fazer a diferença. Não somente quando estamos aqui vivos, mas quando Jesus voltar para nós. Amém? Samuel ungiu reis, liderou o povo e permaneceu íntegro até o fim. Né? Eu não vou dizer por irmãos que nós devemos ser igual Samuel. Como muitos pastores pregam, nós devemos ser como Jó. Irmãos, misericórdia. Só acho que nós vamos aguentar ser um Samuel, um Jó. Não, seja você mesmo. Seja você homem, seja você mulher, né? Mas uma mulher que tem realmente Deus no seu coração. Isso é importante, né? Não queira ser como nossos patriarcas, não. Mas se nós formos honestos, com caráter, homem íntegro, homem que busca a Deus, busca a palavra de Deus, para nós já é muito bom, porque o legado nosso vai ser interessante, vai ser bom também, né? A vida de Samuel nos ensina que Deus usa pessoas que são geradas em oração, no caso, né, o próprio profeta Samuel, vivem em dedicação. Você quer dominar bem a palavra de Deus? Se dedique mais. Medite na palavra de Deus mais. Mas não é para ler, não, irmãos. É meditar. É você ver aquele versículo, tentar entender ele, né? Ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, né? Mas temos que perseverar, irmão, para ouvir a voz de Deus. Permanecer fiéis ao Senhor Deus e sermos obedientes à palavra de Deus, né? Que eu particularmente, eu acho que a gente está todo dia, né, meditando na palavra, vendo o versículo, vemos a palavra de Deus, irmãos. Eu creio que para mim ela é a verdade e nela não tem nada de errado. Por isso que é difícil o homem acompanhar. Porque o ser humano, ele não consegue seguir nenhuma doutrina que Deus manda. Porque ele prefere o caminho estreito. Ele prefere as coisas de qualquer jeito. E a Bíblia não é assim. A Bíblia é assim, sim, não. Você faz ou você não faz.
Então, nós temos que realmente se abster de bastante coisas para a gente conseguir, né, ficar firme no Senhor e poder realmente morar com o Senhor Deus no céu, né? Mas Deus ainda procura Samuel nos dias de hoje, né? Pessoas que digam, irmãos, ó, você tem ouvido a voz de Deus ou apenas falado, né? Sua vida tem sido de obediência ou só de aparência? Você está disposto a ser usado por Deus como Samuel? Não precisa responder nada, irmãos. Estou só conjecturando, porque isso não é para vocês. Isso é para nós. Primeiro passa aqui, no meu coração. Depois é para nós, para a igreja. Porque você falar que está disposto a fazer muita coisa é fácil. Mas muitas vezes nós não conseguimos, irmãos. Mas hoje, Deus está falando para nós, apenas confia, apenas busque a minha presença. Sei que é difícil, irmãos, mas Deus, Ele pode nos transformar e nos fazer homem, nos fazer mulher de Deus. Nós possamos realmente andar, né, onde nós formos, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós ser exemplo onde nós estivermos, né? Que as pessoas a nos virem, possam ver em nós diferença, né? Isso é importante, irmãos. Se você, irmãos, deseja ser instrumento na mão do Senhor, apenas continue firme, buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor, Ele é justo, Ele é Deus, Ele tem o poder para nos livrar, Ele tem o poder para nos salvar, Ele tem o poder para nos transformarmos, mas depende exclusivamente de mim e de você alcançar, né, esta proeza, essa bênção do Senhor, né? Eu não vou me alongar mais, né? Eu não sei nem quanto eu me falei, mas estou achando que vou ter que preparar mais outra, quando o pastor me pedir para que eu traga uma palavra, vamos entender mais um pouquinho. Achei que fosse bastante, mas não é, né? Eu não sou pregador, né? Não sou pregador, gosto de fazer tudo um pouco, mas eu agradeço, né, quando eu possa dar um parecer do Senhor para a igreja. Amém? Agradeço, né, por coração aí, pastor, e Deus cumpriu essa palavra. Amém? Vamos, Senhor Jesus.